As portas do salão principal estavam prestes a se abrir. Aline Torres estava em seu vestido branco pérola, a imagem da noiva perfeita. Lá embaixo, 300 convidados, incluindo os líderes empresariais mais poderosos de São Paulo, esperavam para vê-la casar-se com o amor de sua vida, Júlio Medeiros. Mas em sua mão, escondida na renda da manga, estava um pequeno bilhete dobrado, uma nota que ela havia encontrado minutos antes, guardada no paletó do noivo. Não eram seus votos. Era uma mensagem para sua amante, detalhando o plano para arruiná-la após o casamento. A música começou, e Aline soube que tinha uma escolha: fugir ou reescrever todo o roteiro. A suíte nupcial do hotel Grand Astoria era uma nuvem de tule branco, vapor de champanhe e o leve perfume doce de peônias. Aline Torres fitava seu reflexo no imponente espelho folheado a ouro. A mulher que a olhava de volta era alguém que ela mal reconhecia, não a programadora que virava à noite, a designer gráfica movida a café, mas uma visão esculpida por Vera Wang, com diamantes cintilando em seu pescoço, presente de casamento de sua futura sogra. Você é, sem dúvida, a noiva mais bonita que este hotel já viu, disse seu irmão, Marcos, encostado no batente da porta. Ele estava em seu smoking, o cabelo escovado para trás, mas seu sorriso era o mesmo que a confortara depois de joelhos ralados e términos de namoro na faculdade. Aline sorriu, um sorriso genuíno e alegre. Você tem que dizer isso. Você é meu irmão. E como seu irmão, meu trabalho é ser honesto. Júlio é um cara de sorte, muita sorte. Ainda não tenho certeza se ele te merece, mas... Ah, pare com isso. Ela riu, ajeitando um brinco. Ele é perfeito. E para a Aline, ele era. Júlio Medeiros era o oposto completo dela. Ela era planilhas e criatividade tranquila. Ele era carisma de diretoria e confiança ofuscante. Ele era o herdeiro do império logístico global Medeiros, um homem que comandava uma sala apenas ao entrar nela. O romance deles tinha sido um turbilhão, um encontro casual em uma gala de tecnologia, um primeiro encontro que durou 6 horas e um pedido de casamento sob as luzes do norte na Islândia apenas 8 meses depois. Ele apoiava sua pequena empresa de design, a Torres Design, e nunca a fez se sentir inferior. Uma batida frenética quebrou a calma. Era Liam, o padrinho de Júlio, pálido e agitado. Aline, graças a Deus. Desculpe invadir, mas temos código vermelho. Ele ofegou. O quê? O que houve? Júlio está bem? O coração de Aline saltou para a garganta. Ele é um idiota. Ele esqueceu os votos escritos à mão na mala de terno, aquela que ele usou esta manhã. Ele acha que deixou no closet aqui quando deixou seu presente. Os ombros de Aline caíram em alívio. Ah, é só isso? Graças a Deus. Ela apontou para o closet. Está lá, aquela capa de roupa de couro preta. Eu o vi pendurar. Você me salvou, Liam disse. A música começa em 10. Preciso correr de volta. Ele desapareceu tão rápido quanto chegou. Aline suspirou, balançando a cabeça com um sorriso carinhoso. Típico Júlio, sempre focado no panorama geral, esquecendo os pequenos detalhes. Ela entrou no amplo closet, a seda de seu vestido sussurrando sobre o piso de mármore. Lá estava ela, a elegante e ridiculamente cara capa de roupa de couro com o monograma Medeiros. Ela abriu o zíper do compartimento principal. Havia sua camisa descartada da manhã e um pequeno caderno encadernado em couro. Seus votos. Ela sorriu, puxando-o. Mas, ao fazê-lo, seus dedos roçaram em algo duro em um bolso interno. Um tablet. Um pequeno iPad mini cinza escuro que ela não reconheceu. Ela quase fechou a bolsa novamente. Não era da sua conta.
Era apenas um iPad. Mas uma notificação iluminou a tela escura. A tela não estava bloqueada. Era um simples banner de notificação do aplicativo Notes. O título da nota era O Plano. T. Aline franziu a testa. T. Uma colega? E por que o plano estava bloqueado e compartilhado? Júlio era meticuloso, mas isso parecia clandestino. Uma mulher diferente, uma mulher mais confiante, teria fechado a bolsa e se afastado. Mas Aline Torres havia construído sua empresa inteira sobre um princípio. Preste atenção aos detalhes. Seu coração começou uma batida baixa e pesada contra as costelas. Ela tocou na notificação. Como era uma nota compartilhada, abriu instantaneamente. Não era um plano de negócios. Era uma carta. Meu caríssimo Júlio, faltam apenas mais algumas horas, meu amor. Já estou na nossa suíte no St. Regis, com vista para o parque, exatamente como você prometeu. Estou usando o vestido vermelho que você ama. Passe por esta cerimônia chata e terrível. Lembre-se do roteiro. Haja como um adorador, haja como um apaixonado, e certifique-se de que seu irmão, Marcos, o veja mimá-la. Precisamos que ele seja o apoio dela quando você der o golpe final, para que ele a aconselhe a assinar os papéis de dissolução rapidamente para o bem dela. A respiração de Aline engatou. Ela leu as palavras, mas seu cérebro se recusou a juntá-las em um pensamento coerente. Cerimônia terrível. Haja como um adorador. Ela rolou para baixo. Piorou. Assim que o sim for dado, o relógio começa a correr. Seus advogados confirmaram que, após 90 dias de casamento, sua imagem de homem de família estável estará consolidada. O conselho votará em você como CEO e a fusão com a Sterling Price será imparável. Genoveva é um gênio por ter encontrado aquela cláusula de moralidade no testamento de seu pai. E quanto a Aline, a Torres Design é o bônus perfeito. Seu assistente descobriu que ela, tolamente, cruzou garantias de seus empréstimos comerciais com seu patrimônio pessoal. Assim que vocês estiverem casados, você só precisa coassinar um novo empréstimo imobiliário conjunto, o que dará aos seus advogados a abertura de que precisam. Quando você pedir o divórcio, em 6 meses, ela estará emaranhada em tanta dívida conjunta que terá que entregar a empresa para você, apenas para se manter à tona. Ela estará arruinada e você estará em Santorini, finalmente livre. Eu te amo mais do que tudo. Seja forte. Sua Tori. Aline leu novamente e uma terceira vez. O nome: Tori. Vitória Andrade, a ex-namorada de Júlio. Aquela que ele jurou ser apenas uma ex-chama tóxica e obcecada da faculdade. Genoveva é um gênio. Sua mãe, a mulher que lhe deu o colar de diamantes. Ela estará arruinada. Uma gota d'água atingiu a tela do iPad. Aline tocou sua bochecha. Ela estava chorando, mas as lágrimas eram frias como gelo. Ela não estava apenas sendo traída. Aquilo não era uma traição de última hora. Era uma execução. Sua empresa, seu futuro, sua vida inteira. Tudo era apenas um bônus em uma aquisição hostil de sua própria vida. Ela ouviu o fraco som triunfante dos trompetes da orquestra no andar de baixo. A procissão estava começando. A mulher de vestido Vera Wang olhou para ela do espelho. Seu rosto era uma máscara de horror branco. Aline Torres, a noiva feliz, morreu naquele closet. A mulher que saiu era outra inteiramente. A primeira sensação foi o peso esmagador do vestido. De repente, os 13 quilos de seda e miçangas pareciam uma âncora, arrastando-a para o fundo de um lago congelado. O ar na sala estava denso demais para respirar. Aline cambaleou para fora do closet, o iPad apertado em uma mão,
o estúpido e insignificante livro de votos de Júlio na outra. Ela conseguiu chegar ao divã antigo antes que suas pernas cedessem. O quarto girou. O cheiro doce das peônias era de repente enjoativo, podre. Ela sentiu uma onda violenta de náusea e mal conseguiu agarrar o balde de champanhe prateado, vomitando o café da manhã leve de frutas e iogurte no gelo derretido. Seu corpo inteiro tremia. Não era apenas uma traição. Era a arquitetura disso. A precisão. O trabalho em equipe. Júlio, sua mãe Genoveva, sua ex, Vitória. Eles haviam construído essa armadilha para ela, tijolo por tijolo, por quase um ano. Cada encontro perfeito. Cada presente atencioso. Cada olhar amoroso. Tudo era roteirizado. Certifique-se de que seu irmão Marcos o veja mimá-la. Aquela vez em que Júlio coincidentemente os encontrou no almoço e insistiu em pagar por ela e Marcos, pegando a conta de $800 sem piscar. Não era generosidade, era performance. Ela, tolamente, cruzou garantias de seus empréstimos comerciais. Ela se lembrou daquela conversa. Júlio olhando por cima do ombro para o laptop dela uma noite, cheio de admiração. Uau, Aline, você é tão corajosa por colocar seu próprio patrimônio em risco pelo seu sonho. Eu admiro isso. Isso mostra garra de verdade. Ele não estava admirando. Ele estava avaliando. Uma raiva quente, branca e intensa começou a queimar através do gelo. Começou em seu estômago e se espalhou para fora, picando sob sua pele, eclipsando o choque. Eles pensaram que ela era uma tola. Uma designer gráficazinha, um ativo de pequeno porte, uma garota ingênua e romântica, facilmente deslumbrada pela fortuna Medeiros. Eles a subestimaram. Eles confundiram sua bondade com fraqueza e estavam prestes a descobrir, na frente de 300 de seus amigos e colegas mais importantes, exatamente quão monumental foi esse erro. Ela se levantou, os joelhos ainda tremendo, e caminhou até a penteadeira. Seu rosto era um desastre. O rímel escorria em rios pretos por suas bochechas pálidas. Ela pegou um lenço de papel e começou a limpar as lágrimas, seus movimentos bruscos e robóticos. Uma batida. Aline, querida, está quase na hora. As madrinhas estão alinhadas. Era Genoveva, a parceira no crime. A gênio. A mão de Aline congelou. Ela olhou para o seu reflexo. A raiva lhe havia dado uma ideia terrível, linda e ruinosa. Só um minuto, Genoveva. Aline gritou, sua voz surpreendentemente firme, embora soasse estranha aos seus próprios ouvidos. Só estou retocando o batom. Não demore, querida. Estamos com um cronograma. Os passos se afastaram. Aline se virou e marchou de volta para o closet. Ela pegou sua bolsa de laptop, aquela que havia trazido para o hotel, para finalizar a playlist do slideshow do casamento. Ela tirou seu laptop, sua máquina de design, feita sob medida de $15 mil, e a jogou na cama. Ela pegou o iPad de Júlio. Seus dedos voaram. Ela encaminhou a sequência inteira de notas para seu próprio servidor de e-mail privado e seguro. Ela tirou 5 fotos de alta resolução com o celular, o iPad com a nota aberta, colocado diretamente em cima de um dos programas de casamento monogramados que exibiam claramente a data de hoje, 23 de outubro de 2025. Prova inegável e com carimbo de tempo. Então ela começou a digitar. Seus dedos, que geralmente dançavam para criar beleza, agora se moviam com a precisão de um especialista em demolições montando explosivos. Ela estava transferindo arquivos, acessando servidores seguros e redigindo um e-mail. Outra batida. Desta vez a porta abriu. Era Marcos. Aline, o que você está fazendo? Liam está tendo um ataque de pânico. Ele diz que você ainda está com os votos. Genoveva parece que vai...
Ele parou. Ele viu o rosto dela, a maquiagem borrada pelas lágrimas, o laptop, o vazio aterrorizante em seus olhos. Aline, o que há de errado? O que aconteceu? Ela não tirou os olhos da tela. Ele é um mentiroso. O quê? Quem? Júlio! Ele não é apenas um mentiroso, ela disse, sua voz um rosnado baixo. Ele é um ladrão e a mãe dele é cúmplice. Do que você está falando? Marcos correu para o lado dela, agarrando seu braço. Aline, você está me assustando. Ela finalmente olhou para ele, e a dor crua em seu olhar o fez recuar. Eu encontrei isto. Ela acenou para o iPad na cama. É uma carta de Vitória Andrade. O casamento é uma farsa, Marcos. Ela resumiu tudo em frases frias e brutais. A cláusula de moralidade, a posição de CEO, o plano para tomar sua empresa, a Torres Design, prendendo-a em dívida conjunta, o plano de divórcio em 6 meses. O rosto de Marcos passou de confusão a descrença, e a uma raiva escura e assassina que eclipsou a dela. Aquele filho da mãe, eu vou matá-lo, eu vou desmembrá-lo ali mesmo no altar. Ele se virou para sair do quarto, os punhos cerrados. Não! A voz de Aline era afiada como um chicote. Ele parou. Você não vai tocar nele, ela disse, e sua voz tinha uma nova e terrível autoridade. Você não vai dar a ele a satisfação de um confronto físico. Você não vai dar a ele um único motivo para me pintar como histérica ou você como desequilibrado. Ele quer jogar de empresário? Nós vamos jogar de empresários. Ele pensa que eu sou um ativo de pequeno porte. Estou prestes a mostrar a ele como realmente se parece uma aquisição hostil. Marcos a encarou, respirando pesadamente. O que você vai fazer? Primeiro, ela disse, segurando o livro de votos de Júlio, você vai devolver isso ao Liam. Você vai sorrir, dizer a ele que eu estava apenas emotiva e que estarei lá em breve. Você vai agir perfeitamente normal. Aline, eu não posso simplesmente... Sim, você pode, ela ordenou. Então você vai voltar para cá e vai encontrar o Sr. Carvalho, meu advogado. Eu o vi na lista de convidados. Ele está na mesa 12A. Traga-o aqui e não diga a ninguém. Aline, você ainda vai. Ele não conseguia dizer a palavra. Aline se levantou. Ela pegou seu kit de maquiagem e começou, com a mão firme de um cirurgião, a consertar seu rosto. Ela reaplicou corretivo sobre os rastros de lágrimas, delineador preto afiado para substituir os borrões e um batom vermelho sangue profundo. Eu vou caminhar por aquele corredor, ela disse, olhando para seu novo reflexo predatório. Eu vou ficar naquele altar e vou dar a ele exatamente o casamento que ele merece. Marcos olhou para a irmã como se ela tivesse criado uma segunda cabeça. A mulher que ele conhecia, aquela que chorava durante comerciais de seguro e adotava gatos de rua, tinha sumido. Em seu lugar, estava uma CEO em pé de guerra, seu rosto uma máscara de fúria fria e cálculo. Carvalho, agora, Aline, a música está tocando a sua música. Faça isso, Marcos, agora. Diga ao coordenador de casamento que estou tendo uma pequena emergência com o vestido e preciso de mais 5 minutos. Use seu charme, enrole-os, mas traga Carvalho aqui. Ele viu o aço em seus olhos e soube naquele momento que discutir era inútil. Ele assentiu, pegou o livro de votos de couro e saiu do quarto, seu rosto cuidadosamente composto em uma máscara de preocupação fraternal. Aline estava sozinha novamente, mas o pânico havia sumido. O choque havia se cristalizado em um propósito duro como diamante. Ele quer a minha empresa, a empresa que ela havia construído do nada, a empresa na qual ela havia derramado seu sangue e semanas de 100 horas de trabalho enquanto ele navegava em iates. Ele pensou que poderia simplesmente pegá-la.
Seus dedos voaram pelo teclado. Ela não era apenas uma designer. Ela era uma empresária brilhante. Ela conhecia seus contratos, seus ativos, seus passivos. Ela sabia exatamente onde era vulnerável e sabia exatamente como consertar. Ela puxou os artigos de incorporação da Torres Design. Ela puxou seus extratos bancários privados. Ela abriu um serviço seguro de compartilhamento de arquivos. 1 minuto depois, a porta se abriu com um leve ruído. Marcos estava de volta e trazia consigo um senhor idoso, com aparência muito confusa. Arthur Carvalho, seu advogado corporativo, era um homem de 60 anos, com um rosto gentil e olhos perspicazes, atualmente arregalados de alarme. Aline, meu Deus, Marcos disse que era uma emergência, mas você é a noiva. O que diabos poderia ser? Feche a porta, Sr. Carvalho, e tranque, disse Aline, sem tirar os olhos do laptop. Aline, o que é isso? Perguntou Carvalho, sua voz cheia de preocupação, enquanto Marcos trancava a pesada porta. Isto, disse Aline, virando o laptop para ele, é fraude, conspiração para cometer fraude, para ser precisa. Ela tinha as fotos da nota do iPad abertas na tela. Carvalho tirou um par de óculos de leitura do bolso do smoking e se inclinou. Ele leu a nota inteira, seu rosto gentil endurecendo lentamente em uma carranca profissional e sombria. Ele leu uma segunda vez, seus lábios se movendo em silêncio. Meu Deus, ele sussurrou, empurrando os óculos para cima do nariz. Isso é um plano premeditado e completo para me fraudar e tirar minha empresa, usando este casamento como um veículo para garantir uma fusão e acionar uma cláusula de moralidade. Aline terminou por ele, sua voz monótona. Júlio Medeiros, sua mãe Genoveva Medeiros e uma mulher chamada Vitória Andrade são co-conspiradores. A fusão, acabei de descobrir, é com a Sterling Price. Imagino que Charles Sterling esteja aqui hoje. A mente jurídica de Carvalho estava agora visivelmente trabalhando. Ele está na mesa da família de Júlio. Isto não é apenas motivo para anulação, Aline. Isto é criminal. Estou ciente, disse Aline, mas uma anulação é silenciosa. O que eu quero é justiça, e o que eu preciso é proteger minha empresa agora. O que você precisa, Aline? Perguntou Carvalho. Toda a preocupação de avô se foi, substituída pelo tubarão que ela o pagava para ser. Estou com meu laptop, disse Aline, girando-o de volta. Estou redigindo uma resolução de emergência. Estou colocando 100% das minhas ações da Torres Design em um fundo fiduciário cego irrevogável, com efeito imediato. Quero que você seja o administrador. As sobrancelhas de Carvalho se ergueram. Um fundo irrevogável, Aline. Isso é um passo enorme. Você estaria cedendo todo o controle. Não estou, ela corrigiu. Estou cedendo o controle do dia a dia, mas também estou elaborando uma cláusula que afirma que o fundo se dissolverá e todos os ativos reverterão para mim após a condenação legal ou admissão de culpa em um acordo civil de Júlio Medeiros por fraude. Até então, ele não pode tocá-lo. Ele não pode ameaçá-lo. Ele não pode encontrá-lo. Os ativos serão blindados de qualquer dívida conjunta na qual ele tente me prender. Você pode tornar isso inquebrável agora? Carvalho a encarou. Ele pensa que você é uma tola, não pensa? Ele pensa que eu sou um ativo de pequeno porte, disse Aline, seu lábio se curvando. Me dê o laptop, disse Carvalho. Marcos, preciso do seu telefone. Preciso colocar minha associada, Sara, na linha. Ela está no escritório. Vamos arquivar isso eletronicamente. Estará carimbado pelo servidor estadual antes mesmo de você pisar naquele corredor. Enquanto Carvalho começava a ditar jargões jurídicos em ritmo acelerado no telefone de Marcos e a modificar o documento dela,
Aline se virou para o irmão. Ok, parte 2. Parte 2? Marcos estava pálido, mas parecia resoluto. O sistema de AV. O salão principal tem aquelas 2 telas de projeção enormes em ambos os lados do altar, certo? Aquelas para o slideshow? Sim, disse Marcos, seus olhos se arregalando enquanto ele entendia. Eu sei como esse sistema funciona. É um simples link AirPlay. Eu conectei meu laptop a ele esta manhã para testar a música. Preciso que você vá para a cabine de AV na parte de trás do salão. Provavelmente é operado por algum garoto do hotel. Diga a ele que a noiva tem uma surpresa para o noivo, um vídeo especial. Diga a ele que, quando o celebrante chegar aos votos, ele precisa mudar a entrada de slideshow para laptop da noiva. É assim que rotularei meu computador. Você consegue fazer isso? Aline, isso é diabólico e brilhante, disse Marcos, um sorriso lento e sombrio se espalhando em seu rosto. Considere feito. Mais uma coisa, disse Aline, sua voz baixando. Eu preciso que você ligue para alguém. Quem? O escritório de Charles Sterling, o CEO da Sterling Price. Você provavelmente conseguirá uma caixa postal ou uma assistente. Deixe uma mensagem. Diga que você é o representante legal de Aline Torres e que você tem prova irrefutável de fraude de títulos em relação à fusão Medeiros-Sterling e que o Sr. Sterling deve vir à cabine de AV no Grand Astoria imediatamente se quiser evitar um processo catastrófico. Ele vai pensar que é uma pegadinha, Marcos argumentou. Não, ele não vai, disse Aline. Homens como Charles Sterling não chegam onde estão ignorando ameaças de fraude de títulos. Ele ficará curioso, ele pelo menos enviará alguém. E quando ele vir o que está naquelas telas, ele entenderá. Feito, disse Carvalho, fechando o laptop. A resolução está redigida, assinada por você, testemunhada por mim e foi arquivada eletronicamente no escritório do secretário de Estado. A partir das 16h32, a Torres Design está oficialmente em um fundo cego. Ele não pode tocá-lo. Houve uma batida final e frenética na porta. Aline, sério, seu pai está aqui. Você vai perder seu próprio casamento. Era a cerimonialista, sua voz falhando de estresse. Aline se levantou. Ela alisou a frente do vestido. Ela olhou para Marcos e para o Sr. Carvalho. Cavalheiros, obrigada pela ajuda. Agora, se me dão licença, eu tenho um casamento para atender. Ela abriu a porta. Seu pai, de cabelos grisalhos e radiante, estava lá. Minha filha, aí está você. Eu estava ficando preocupado. Estou pronta, pai, disse Aline, pegando seu braço. Sua mão apertando seu buquê estava firme como uma rocha. Eu não perderia isso por nada. As pesadas portas de carvalho do salão principal se abriram. Uma onda de som e luz atingiu Aline. O som crescente de um quarteto de cordas tocando cânon em ré. O flash ofuscante das câmeras dos fotógrafos e o suspiro coletivo de admiração de 300 convidados se levantando. Por uma fração de segundo, o peso puro do momento, a performance de tudo, quase a fez cambalear. Esta deveria ser a caminhada mais feliz de sua vida. Ela estava caminhando em direção a um homem que, até 45 minutos atrás, havia amado com todas as fibras de seu ser. Agora, ela estava caminhando em direção a um inimigo, um golpista. Seu pai, alheio e orgulhoso, apertou seu braço. Pronta, querida, ele sussurrou, seus olhos brilhando de lágrimas. Estou pronta, pai, ela sussurrou de volta. A mentira tinha gosto de cinzas, mas era necessária. Ela não podia deixá-lo fazer parte disso. Ainda não. Ela manteve os olhos fixos para a frente. O corredor, ladeado por milhares de rosas brancas que agora pareciam fúnebres, estendia-se diante dela como uma corda bamba de 1 quilômetro. A cada passo, ela examinava a multidão.
Ela os viu todos. Os parceiros de negócios de Júlio na primeira fila, parecendo presunçosos. Os colunistas sociais com as canetas a postos. Ela viu os irmãos de fraternidade de Júlio já parecendo meio bêbados e barulhentos, e viu sua própria família, suas tias e primos, chorando de alegria. Um novo pico de raiva a perfurou. Todos haviam sido convidados ali para testemunhar sua humilhação, para serem adereços na peça fraudulenta e grandiosa de Júlio. Ela viu o Sr. Carvalho, seu advogado, deslizar silenciosamente para seu assento designado na mesa 12. Ele encontrou seu olhar e deu um único e imperceptível aceno. A empresa estava segura. Carga acionada. Então, na parte de trás do salão, ela viu Marcos. Ele não estava em seu lugar na fila dos padrinhos. Ele estava perto da cabine de AV, falando animadamente com o jovem técnico do hotel, usando seu sorriso mais desarmante. O técnico assentiu, os olhos arregalados. Marcos deu-lhe um pequeno joinha antes de se misturar de volta às sombras. Carga acionada. Finalmente, seus olhos pousaram nele. Júlio. Ele estava no altar, emoldurado por um enorme arco de flores, parecendo incrivelmente bonito em seu smoking Tom Ford feito sob medida. Ele estava radiante, seus olhos brilhando de adoração. Ele parecia em tudo o noivo amoroso e perfeito. Ele até enxugou uma lágrima falsa do olho enquanto ela se aproximava. Lembre-se do roteiro. Haja como um adorador. Haja como um apaixonado. As palavras da nota ecoaram em sua cabeça. Um sorriso frio e selvagem tocou seus lábios. Ele é bom, ela pensou. Ele é um ator fantástico. Mas Aline era melhor. Quando seu pai entregou sua mão a Júlio, um choque de pura repulsa subiu por seu braço. A mão de Júlio era quente e forte. Ele se inclinou. Você está deslumbrante, Aline. Ele sussurrou, sua voz embargada pela falsa emoção. Eu não posso acreditar na sorte que eu tenho. Você não faz ideia, Júlio. Ela sussurrou de volta, sua voz igualmente embargada. Ele confundiu isso com nervosismo nupcial e deu à mão dela um aperto proprietário e confiante. Ele a conduziu até o último degrau para o celebrante. E então ela os viu. As abotoaduras. Não eram as de safira e platina antigas que ela havia passado 3 meses procurando, aquelas que combinavam com seu anel de noivado. Eram monstruosidades ostentatórias, douradas em forma de pantera, com olhos de rubi. Ela as tinha visto antes, em uma foto no Instagram de Vitória Andrade meses atrás, antes de ela bloquear Aline. A legenda dizia: um pequeno presente para o meu rei. Júlio havia usado as abotoaduras de sua amante em seu casamento. A audácia disso, a pura e profunda arrogância, foi a gota final de combustível em sua pira de raiva. Qualquer último traço de dúvida, qualquer lampejo de talvez eu esteja errada. Foi incinerado. O celebrante, um homem de rosto gentil chamado Dr. Alastair Finch, começou a falar. Caríssimos, estamos reunidos aqui hoje, à vista de Deus e desta amorosa comunidade, para unir Júlio Medeiros e Aline Torres no sagrado vínculo do matrimônio. A visão de Aline se afunilou. Os 300 convidados desapareceram. A música se desvaneceu. Eram apenas ela e o homem que havia tentado destruí-la. Ela observou o rosto dele, gravando cada microexpressão na memória. A ligeira inclinação confiante de sua cabeça, a maneira como seus olhos enrugavam quando ele sorria seu sorriso falso. Um vínculo construído sobre amor, confiança e respeito mútuo, continuou o celebrante. Aline quase riu. Quem entrega esta mulher para se casar com este homem? Eu e a mãe dela, disse seu pai, sua voz ressoando com orgulho. Ele beijou sua bochecha e recuou. Ela estava sozinha com ele agora.
A cerimônia se arrastou. O Dr. Finch falou sobre parábolas de parceria, sobre a santidade das promessas que estavam prestes a fazer. Aline permaneceu perfeitamente imóvel, seus olhos fixos nos de Júlio. Ele piscou para ela, um gesto rápido e conspiratório, como se dissesse: estamos quase lá. Você não faz ideia, ela pensou novamente. E agora, disse o Dr. Finch. Júlio e Aline prepararam seus próprios votos. Júlio, se você quiser começar. Júlio limpou a garganta. Ele puxou o livro encadernado em couro do bolso, o mesmo livro que ela havia segurado em suas mãos minutos atrás. Ele o abriu, seu sorriso direcionado a ela, mas seus olhos examinando as poderosas primeiras filas. Era uma performance para eles. Minha caríssima Aline, ele começou, sua voz ressoando com sinceridade treinada. Desde o momento em que a vi, eu soube que minha vida havia mudado. Você é minha âncora em um mundo caótico. Você é minha estrela guia. Você é a rocha sobre a qual construirei meu futuro. Ele falou sobre sua bondade, seu brilho, seu espírito gentil. Ele prometeu honrá-la, amá-la e ser seu parceiro constante na riqueza e na pobreza, na doença e na saúde. Com este anel, ele concluiu, eu prometo meu coração, minha lealdade e minha mais profunda e absoluta confiança, deste dia até o fim dos meus dias. A multidão estava cativada. Várias de suas tias estavam chorando abertamente. Genoveva, sua mãe, enxugou o olho com um lenço de seda, seu rosto um retrato perfeito de orgulho maternal. Júlio deslizou uma aliança de platina simples e elegante em seu dedo, ao lado do enorme anel de noivado, que agora parecia um grilhão. Ele terminou, seus olhos brilhando. Eu te amo, Aline Torres. Uma onda de aplausos. O Dr. Finch sorriu, virando-se para ela. E agora, Aline, seus votos. Era isso. Aline não se moveu. Ela apenas encarou Júlio. Aline, o celebrante a incitou gentilmente. Seus votos. Sim, disse Aline. Sua voz era baixa, mas o microfone de alta tecnologia em seu vestido a captou e amplificou por todo o salão silencioso. Ela virou a cabeça ligeiramente, apenas o suficiente para pegar o olhar do técnico na cabine de AV na parte de trás. Ele a viu. Ela se virou para Júlio. Ela não pegou um cartão. Ela não recitou um poema. Eu também tinha votos, Júlio, ela disse, sua voz clara e fria. Eles eram muito semelhantes aos seus, na verdade. Eles falavam de confiança, de parceria, de construir um futuro. O sorriso de Júlio vacilou. Este não era o roteiro. Mas eu acho, Aline continuou, dando um passo mais perto dele, que vou usar algumas palavras diferentes, em vez disso. Um murmúrio confuso se espalhou pela primeira fila. Eu prometo, Aline disse, sua voz crescendo em força, honrar a mim mesma. Eu prometo proteger meu futuro. E eu prometo nunca, jamais, ser um ativo de pequeno porte no plano de negócios de outra pessoa. O silêncio no salão de baile do Grand Astoria não era mais respeitoso. Era absoluto, pesado e sufocante. 300 convidados prenderam a respiração coletivamente. O rosto de Júlio, que segundos antes havia sido uma máscara de adoração, estava agora congelado em uma careta de confusão e horror crescente. Aline, ele disse, sua voz um sussurro apertado, o microfone captando-o perfeitamente. Do que você está falando, querida? Você está se sentindo bem? Suas mãos estão tremendo. Ele estendeu a mão para ela. Ela recuou, um movimento brusco e repentino, como se ele fosse uma cobra. Minhas mãos estão tremendo, Júlio, ela disse, sua voz ressoando com uma clareza arrepiante. Porque acabei de passar os últimos 30 minutos salvando minha empresa do homem
com quem eu estava prestes a me casar. O quê? Genoveva Medeiros, sua mãe, saltou de seu assento na primeira fila. Qual é o significado disto? Ela está histérica. Alguém traga água para ela. Ah, eu não estou histérica, Genoveva, disse Aline, virando o olhar para a futura sogra. Sua voz era conversacional, como se estivesse discutindo o clima. Eu estou apenas iluminada. Você realmente é um gênio por ter encontrado aquela cláusula de moralidade no testamento de seu marido. Imagem de homem de família estável. Isso foi ideia sua ou de Júlio? O rosto de Genoveva, habilmente maquiado, ficou branco, manchado e ferido. Ela caiu de volta na cadeira, como se seus fios tivessem sido cortados. O rosto de Júlio tinha passado de pálido a um verde doentio. Isto é calúnia. Você está arruinando nosso casamento. Você está arruinando minha vida. Ele sibilou, agarrando o braço dela. Não, Júlio, disse Aline, puxando o braço com força surpreendente. Você estava arruinando a minha. Você só não terminou o trabalho. Ela se virou para a multidão chocada. Peço desculpas a todos vocês. Vocês vieram aqui para um casamento, mas estão recebendo uma aquisição hostil em vez disso. Ela olhou para o fundo da sala. Marcos, agora! No timing certo, as duas enormes telas de projeção de 6 metros em ambos os lados do altar, que exibiam um monograma J&A de bom gosto, piscaram para o preto. E então elas se iluminaram. Não era um slideshow de casamento. Era uma captura de tela de alta resolução e cristalina. A captura de tela de seu telefone, o iPad de Júlio, em cima do programa de casamento com a nota de T aberta para que todos vissem. A sala explodiu. Não foi um suspiro. Foi um rugido. As primeiras 5 filas, cheias de parceiros de negócios e amigos da família de Júlio, podiam ler cada palavra. A voz de Aline cortou o caos como um bisturi. Para aqueles que estão no fundo, ela anunciou, como se fosse uma CEO em uma reunião de acionistas, permitam-me ler os destaques. Ela começou a andar pelo altar, seu vestido branco arrastando-se atrás dela. Esta é uma nota da amante de Júlio, Vitória Andrade. Vocês todos se lembram de Tori, não é? A ex-namorada obcecada de Júlio. Ela apontou para a tela. Como podem ver, ela está atualmente esperando por ele no St. Regis, no vestido vermelho que ele ama. Um gemido baixo veio da avó de Júlio, na segunda fila. Mas não é apenas um caso. Aline continuou, sua voz ganhando poder. Isto é negócio. Ela leu a nota, suas palavras ecoando pelo salão. Assim que o sim for dado, o relógio começa a correr. Seus advogados confirmaram que, após 90 dias de casamento, sua imagem de homem de família estável estará consolidada. O conselho votará em você como CEO e a fusão com a Sterling Price será imparável. Ao mencionar a Sterling Price, um homem na terceira fila, um homem de rosto afilado e cabelo prateado, levantou-se. Charles Sterling. Seu rosto estava trovejante. Isto é um ultraje. Júlio finalmente encontrou a voz. Ele avançou para o suporte do microfone, mas o oficiante do Dr. Finch, parecendo totalmente horrorizado, instintivamente se interpôs em seu caminho. Fica melhor, gritou Aline. E quanto à minha parte nisto? E quanto a Aline? Ela leu as linhas finais e devastadoras. E quanto a Aline, a Torres Design é o bônus perfeito. Ela estará arruinada e estará em Santorini, finalmente livre. Ela parou de andar e se virou, fixando Júlio com um olhar de puro e não adulterado desprezo. Você chamou o trabalho da minha vida de um pequeno bônus, Júlio. Você pensou que poderia me arruinar. Eu, a mulher que construiu uma empresa milionária a partir de seu apartamento, enquanto você falhava seu caminho para cima com o nome do seu pai? É mentira! Júlio gritou.
Ele estava desesperado agora, seus olhos disparando para as saídas, para seus parceiros de negócios, para Charles Sterling. Ela falsificou. Ela é designer gráfica. Ela fez Photoshop. É tudo falso. É? Aline perguntou calmamente. É falso, Júlio? Ou você foi apenas arrogante o suficiente para deixar seu iPad particular e desbloqueado na sua mala de terno? Você foi tão arrogante que usou as abotoaduras dela no nosso casamento? Ela estendeu a mão e, com 2 dedos, tocou a abotoadura de pantera dourada em seu pulso. O clique de sua unha contra o metal foi captado pelo microfone. Júlio olhou para o próprio pulso como se o tivesse traído. Aquele único e minúsculo detalhe foi o prego final em seu caixão. Era um detalhe que ela saberia, um detalhe que não poderia ser falsificado. A sala inteira viu sua culpa. O casamento, disse Aline, sua voz caindo, está cancelado. Sua vadia! Júlio rugiu, sua máscara polida completamente desaparecida, revelando a criança mimada e selvagem por baixo. Você não vai fazer isso comigo. Você acabou de destruir minha carreira. Você destruiu minha vida. Não, Júlio, disse Aline, sua voz endurecendo. Você destruiu sua própria vida. Eu sou apenas quem acendeu as luzes. Você vai pagar por isso. Genoveva guinchou, escalando cadeiras para chegar ao corredor. Nós vamos processá-la por cada centavo que você tem. Nós vamos destruir a Torres Design. Você será uma pária. Não. Uma nova voz ressoou do fundo do salão. A multidão se abriu. Charles Sterling, o CEO da Sterling Price, estava marchando pelo corredor, seu rosto uma máscara de fúria corporativa fria. Ele estava flanqueado pelo Sr. Carvalho e pelo irmão de Aline, Marcos. Sterling nem sequer olhou para Aline. Ele foi direto para o altar e parou, olhando para Júlio com puro nojo. Senhor Medeiros, disse Sterling, sua voz baixa, mas carregando mais ameaça do que todos os gritos. Minha equipe e eu estávamos na cabine de AV, revisando a sequência completa da nota. Considere a fusão Sterling Price e qualquer futuro negócio com a logística global Medeiros Encerrados, com efeito imediato. Charles, não, por favor! Júlio implorou, sua voz falhando. É um mal-entendido. Podemos consertar isso. Consertar isso? Sterling zombou. Você acabou de tentar cometer fraude de títulos usando uma cláusula de moralidade e um casamento falso como sua principal alavancagem. Minha equipe jurídica apresentará uma moção à CVM até às 9 horas da manhã de amanhã. Você está acabado. Como se tivessem recebido um sinal, os 2 seguranças que Sterling trouxera se moveram para flanquear o altar. Genoveva Medeiros soltou um som, um lamento agudo de puro desespero, e desabou no corredor. Júlio olhou para Sterling. Ele olhou para a mãe. Ele olhou para os 300 rostos horrorizados olhando para ele. E, finalmente, ele olhou para Aline. Seus olhos, antes tão amorosos, estavam agora cheios de um ódio tão puro que era quase preto. Ele avançou. Não foi um empurrão. Foi um ataque corporal completo. Ele avançou para Aline, as mãos estendidas, mirando sua garganta. Você me arruinou! Mas ele nunca chegou. Marcos, que estava esperando exatamente por um movimento como aquele, foi mais rápido. Ele encontrou Júlio no ar, seu punho se conectando com o maxilar de Júlio em um estalo nauseante que ecoou pelo salão de baile. Júlio caiu como um saco de tijolos, sua cabeça batendo no degrau do altar. Ele estava inconsciente. O salão de baile mergulhou em puro caos. Pessoas gritavam. Fotógrafos disparavam flashes do noivo inconsciente. Aline permaneceu intocada, respirando pesadamente. Ela olhou para o homem que havia tentado destruí-la, agora sangrando pela boca no chão de mármore branco.
Ela ajeitou o véu. Ela se virou para a multidão, subiu ao microfone pela última vez e o tocou. O feedback gritou, silenciando a sala. Peço desculpas pela interrupção, ela disse, sua voz trêmula, mas forte. Como eu disse, o casamento está cancelado. No entanto, o bar está aberto e o buffet está pago. Por favor, ela disse, um pequeno sorriso sombrio brincando em seus lábios. Aproveitem a recepção. Considerem isso um pacote de indenização. Obrigada a todos por terem vindo. Ela soltou o microfone. Ele bateu no chão com um baque final e retumbante. Aline Torres se virou, sua cauda branca varrendo seu noivo fraudulento e inconsciente. E com 300 pares de olhos sobre ela, ela ergueu a cabeça e caminhou sozinha, voltando pelo corredor e saindo pelas portas da frente, para o resto de sua vida. Aline não correu. Ela caminhou. Ela deslizou pelo corredor, uma visão espectral em branco, movendo-se através de um mar de rostos congelados e escandalizados. Ela não olhou para a esquerda ou para a direita. Ela não viu o pai, seu rosto pálido de choque, ou suas tias se abraçando em descrença. Ela não viu os membros do Conselho da Logística Global Medeiros já em seus telefones, provavelmente vendendo suas ações. Ela empurrou as grandes portas de carvalho para o hall principal do hotel. Os sons tranquilos de um harpista tocando para o chá da tarde colidiam bizarramente com o caos abafado que irrompia do salão de baile atrás dela. Um concierge do hotel, vendo uma noiva em traje completo, começou a se aproximar, parabéns treinados em seus lábios. Ele viu o rosto dela, uma máscara de batom carmesim e resolução gelada, e parou morto, com a boca aberta. Aline caminhou direto para a recepção. Preciso do meu carro, por favor. Torres, o Audi R8 azul. Senhora, gaguejou o recepcionista. Meu carro, agora, Aline repetiu, sua voz baixa e perigosa. O recepcionista tateou as chaves do valete. Aline, espere! Marcos saiu correndo do salão de baile, seus nós dos dedos em carne viva e vermelhos. Ele foi seguido pelo Sr. Carvalho. Aline, você não pode simplesmente ir embora. A polícia está a caminho. Júlio a agrediu. Ele não me tocou, disse Aline categoricamente. Você o fez. Você o agrediu. Ele avançou para ela. Foi autodefesa. Cada pessoa naquela sala viu isso. Interveio Carvalho, sua mente legal já girando a narrativa. A polícia só precisará da sua declaração. Eu não tenho declaração, disse Aline, pegando as chaves da mão do recepcionista. Minha declaração foi feita no altar. Senhor Carvalho, o senhor cuidará da polícia. O senhor cuidará do hotel. O senhor cuidará de tudo. Aonde você vai? Perguntou Marcos, sua voz cheia de preocupação. Aline finalmente olhou para ele, seus olhos suavizando pela primeira vez em 1 hora. Eu vou para casa. Vou tirar esta fantasia e depois vou desaparecer por um tempo. Eu vou com você, disse Marcos imediatamente. Não, eu preciso de você aqui. Você é o executor do fundo. Você é a testemunha principal. Eu preciso que você seja meu rosto aqui, enquanto eu garanto minha empresa. Carvalho, ela disse, virando-se para o advogado, o senhor tem suas instruções. Eu quero ordens de restrição contra Júlio Medeiros, Genoveva Medeiros e Vitória Andrade. Eu quero um processo civil por fraude, conspiração e sofrimento emocional protocolado até segunda-feira. Eu quero que o senhor os enterre. Será meu profundo prazer, disse Carvalho com um sorriso sombrio. Bom. Ela jogou seu buquê de peônias de 20.000 ARs em uma lixeira do hall, levantou seu vestido Vera Wang e marchou para fora pelas portas giratórias, seu véu voando atrás dela como um estandarte de guerra.
Ela saiu em disparada da garagem do hotel, deixando para trás os suspiros dos valetes e as sirenes iminentes. Ela dirigiu, movida pela adrenalina, de volta para sua cobertura no centro, aquela para a qual Júlio não tinha chave, aquela que ela havia comprado com seu próprio dinheiro. Ela rasgou o véu e o jogou na lixeira. Ela ficou debaixo de um chuveiro escaldante por 30 minutos, esfregando a sensação do dia, a sensação dele, de sua pele. Ela saiu envolta em uma toalha e olhou para o telefone. Hadas perdidas, 280 mensagens. Seu pai, suas madrinhas, repórteres de notícias, números desconhecidos. Ela ignorou todos eles. Ela abriu o laptop. Seu e-mail estava explodindo. O primeiro era do Sr. Carvalho. Júlio preso por agressão. Genoveva está com ele. Desapareça. Eu cuido disso. O segundo era de Charles Sterling. Senhora Torres, não consigo expressar meu choque. Minha equipe e eu devemos a você uma dívida de gratidão. Quando estiver pronta, eu gostaria de discutir o futuro. E com isso, quero dizer que gostaria de oferecer à Torres Design um contrato de 7 dígitos para reformular toda a presença digital da Sterling Price. Seu trabalho é, e agora vejo que sua criadora é, extraordinário. Uma risada seca e áspera escapou dos lábios de Aline. Um ativo de pequeno porte. Ela reservou uma passagem de primeira classe, só de ida, para o lugar mais distante que conseguiu pensar. Auckland, Nova Zelândia. Então ela fez uma única mala, deixou o telefone na bancada da cozinha e pegou um táxi para o aeroporto. A repercussão foi imediata e espetacular. Às 20 horas daquela noite, a guerra do casamento era o tópico número 1 em alta no Twitter. Um vídeo granulado de celular de um convidado do discurso de Aline e do ataque de Júlio havia vazado. Na manhã de segunda-feira, o Wall Street Journal publicou uma reportagem de primeira página. Herdeiro da logística global, Medeiros preso. Fusão Sterling Price colapsa em meio a alegações de fraude. As ações da logística global Medeiros, LGM, abriram com uma perda de 60%, eliminando um valor de mercado estimado em 2 bilhão antes que a negociação fosse interrompida. Genoveva Medeiros foi imediatamente forçada a ir renunciar ao conselho. Júlio foi libertado sob fiança de 500 albamas, seu rosto uma bagunça roxa e inchada, e foi recebido por uma barragem de câmeras. Seu único comentário foi: sem comentários. Vitória Andrade foi encontrada por repórteres no St. Regis, exatamente onde Aline disse que estaria. Ela estava com o vestido vermelho. Quando lhe mostraram as imagens, ela supostamente jogou uma taça de champanhe no repórter e foi sumariamente demitida de seu emprego de alto salário em uma empresa rival ao meio-dia. A cláusula de moralidade, que Genoveva havia visto como seu golpe de mestre, foi a ruína da família. Com a fusão Sterling Price morta e a imagem pública de Júlio não apenas manchada, mas obliterada, a reunião de emergência do conselho foi rápida. Júlio Medeiros foi destituído de sua herança e de sua posição na empresa. O conselho, em uma tentativa desesperada de salvar a empresa, expulsou toda a família Medeiros do controle operacional. Em menos de 72 horas, a dinastia Medeiros havia desmoronado. Aline desapareceu por 6 meses. Ela não foi para a Nova Zelândia. Ela usou aquela passagem como isca. Em vez disso, ela voou para uma pequena e tranquila ilha no Caribe, pagou em dinheiro por um aluguel de vila de 3 meses e viveu de peixe fresco, frutas e solidão. Ela passou o primeiro mês dormindo, o segundo mês chorando e o terceiro mês planejando. Ela se comunicou com ninguém, exceto Marcos e o Sr. Carvalho,
através de um endereço de e-mail criptografado e seguro que ela havia configurado. Eles cuidaram do turbilhão. Eles cuidaram de seu pai angustiado, explicando a situação gentilmente, e ele rapidamente passou de confuso a incandescente de raiva, despejando seus próprios recursos em sua batalha legal. O processo civil foi um banho de sangue. Confrontada com a nota carimbada, o testemunho de 300 testemunhas e a própria equipe jurídica de Charles Sterling fornecendo evidências da fraude de títulos, a família Medeiros não teve escolha a não ser fazer um acordo. Aline não queria o dinheiro deles. Ela queria que eles fossem castrados. O acordo foi brutal e preciso. Júlio e Genoveva tiveram que assinar uma admissão pública de sua conspiração, detalhando cada passo, da cláusula de moralidade ao plano de levá-la à falência. Eles deveriam perder todos e quaisquer direitos sobre qualquer ativo, presente ou futuro, ligado a Aline Torres. Finalmente, Júlio deveria se desculpar publicamente. Os Medeiros, agora enfrentando a ruína social e financeira, com suas linhas de crédito congeladas e seus nomes sinônimos de escândalo, lutaram. Eles tentaram processar por difamação. O Sr. Carvalho simplesmente ameaçou divulgar mais evidências. Os meses de e-mails entre Júlio e sua mãe, que a equipe forense de Aline havia extraído de seu disco rígido recuperado. Eles assinaram. No dia em que o acordo foi finalizado, Aline estava sentada em um café, não no Caribe. Ela estava em Santorini, Grécia. Ela estava assistindo ao pôr do sol, as icônicas igrejas de cúpula azul brilhando na luz laranja, uma taça de vinho assírtico na mão. Ela tinha que admitir, um lugar bonito. Envergonhada de deixá-lo ser o lugar deles, ela decidiu reivindicá-lo como o lugar dela. Seu novo telefone burner vibrou. Era um e-mail de Marcos. Assunto: está feito. Corpo. Eles assinaram. Tudo. O pedido de desculpas estará no Times amanhã. Júlio é um homem destruído. Genoveva está vendendo a propriedade deles. Acabou, Aline. Volte para casa. Aline sorriu, um sorriso real e genuíno. Ela fechou o e-mail. Ela pegou um pedaço de papelaria do hotel e uma caneta de sua bolsa. Ela começou a escrever. Para Vitória Andrade, CEO, último endereço conhecido, que tenho certeza que é um pequeno apartamento triste em algum lugar. Olá, Tori. Estou escrevendo para você de Santorini. É adorável. Você estava certa sobre isso. A suíte no Grace Hotel é magnífica. Tenho certeza que é aquela que você e Júlio haviam escolhido. A vista da caldeira é simplesmente de tirar o fôlego. Estou olhando para ela agora mesmo. Eu só queria enviar uma pequena nota. Primeiro, para te agradecer. De certa forma, você salvou minha vida. Sua arrogância, sua necessidade de se gabar, seu plano lindamente detalhado. Isso me deu a única coisa que eu precisava, a verdade. Você foi uma co-conspiradora em um plano para arruinar minha vida, roubar minha empresa e me deixar sem nada. Você fez isso com outra mulher, e tudo por um homem que, garanto, não vale o preço de uma xícara de café, muito menos sua dignidade e carreira. Ele está arruinado agora, a propósito, completamente. Tenho certeza que você leu os jornais. A mãe dele também. Eles não têm mais nada. Nenhuma empresa, nenhuma herança, nenhuma reputação. Ele não é o rei que você pensava que ele era. Ele é apenas um golpista falido e mimado com antecedentes criminais e um rosto permanentemente rearranjado, graças ao meu irmão. Eu, por outro lado, estou prosperando. A Torres Design, que você chamou de pequena, acaba de assinar um contrato maciço com a Sterling Price, um acordo que triplicou nossa avaliação. Eu reformulei a marca. Abriremos um escritório em Londres no próximo trimestre.
Estou lhe dizendo isso não para ser cruel, mas para ser clara. Você e Júlio e Genoveva, vocês são notas de rodapé. Vocês são a foto do antes na minha história do depois. Vocês pensaram que eram predadores, mas eram apenas ruído. Ouvi dizer que você está processando Júlio por sofrimento emocional. Boa sorte com isso. Ele está falido. E, francamente, vocês merecem um ao outro. Aproveite sua vida, Tori, o que sobrar dela. Estou enviando esta carta, mas também estou lhe enviando um pequeno presente, algo para se lembrar de mim. Atenciosamente, Aline Torres, CEO Torres Global. Ela dobrou a nota e a colocou em um envelope. Ela já havia providenciado um serviço de entrega. O presente era uma pequena caixa de prata gravada. Dentro, descansando em uma almofada de veludo, estavam as abotoaduras de pantera dourada e rubi. Quando Aline retornou a São Paulo, ela não era a mesma mulher que havia partido. Ela vendeu sua antiga cobertura. Ela cortou o cabelo em um bob prático e afiado. Os looks pastéis e fluidos que costumava usar foram substituídos por blazers estruturados, estiletos afiados e uma aura de comando absoluto. Ela dissolveu formalmente o fundo cego e renomeou a Torres Design para Torres Global. O contrato com a Sterling Price abriu uma comporta. Sua história, a noiva que recuperou tudo, a tinha tornado uma lenda nos círculos de negócios. Ela não era mais apenas uma designer. Ela era uma estrategista. As corporações a contratavam não apenas por sua estética, mas por sua audácia. Sua primeira reunião de acionistas como CEO da Torres Global foi realizada no salão principal do Hotel Grand Astoria. Ela o alugou especificamente para esse propósito. De pé, no mesmo local onde deveria ter se casado, ela apresentou um crescimento de 40 nos lucros trimestrais. Marcos estava ao seu lado, não como seu irmão mais velho protetor, mas como seu COO. O Sr. Carvalho era seu consultor geral. Ela havia construído um império não com o nome de um homem, mas com sua própria resiliência. Ela não namorava. Ela trabalhava. Ela construía. Ela conquistava. Certa noite, cerca de 1 ano após o casamento que não aconteceu, ela estava saindo de seu novo escritório no edifício Seagram. Seu motorista estava esperando, mas ela o dispensou, optando por caminhar no ar fresco do outono. Ao passar por um restaurante mal iluminado e de baixo escalão, ela viu uma figura familiar através da janela. Ele estava limpando uma mesa. Era Júlio. Ela parou. Ele parecia desanimado. A arrogância havia sumido. O carisma estava extinto. Ele havia ganhado peso. Seu cabelo estava ralo. E ele estava usando o uniforme barato e mal ajustado de um ajudante de garçom. Ele não havia apenas perdido seu dinheiro. Ele havia perdido a aura de poder que era sua identidade inteira. Ele levantou o olhar, vislumbrando uma mulher em um casaco Armani, sob medida, olhando para ele através do vidro. Seus olhos se encontraram. Aline observou, enquanto o rosto dele se contorcia, uma mistura verdadeiramente patética de vergonha, reconhecimento e raiva impotente e persistente. Ele congelou, um pano sujo na mão. Aline não sorriu. Ela não zombou. Ela não ofereceu nenhuma emoção. Ela simplesmente sustentou o olhar dele por longos e silenciosos 5 segundos. Então ela se virou e continuou sua caminhada, seus saltos estalando decididamente no pavimento, deixando-o para trás na janela suja, um fantasma de uma vida que ela havia exorcizado à força e por completo. Ela chegou em sua nova casa, uma obra-prima moderna e expansiva com vista para o parque. Marcos estava lá com sua nova noiva, uma advogada inteligente e engraçada da firma de Carvalho. Eles estavam rindo, cozinhando o jantar. "Você chegou bem na hora", Marcos gritou. "Estamos abrindo o vinho bom."
Aline sorriu, um sorriso real e caloroso. Ela pendurou o casaco. Ela estava cercada por um futuro que havia construído, uma família que havia escolhido e uma força que havia conquistado no fogo. A nota de Tori havia sido um roteiro para sua ruína, mas Aline pegou aquele roteiro, rasgou-o em pedaços e escreveu sua própria obra-prima. E em sua versão, ela não apenas sobreviveu, ela venceu.